Como bem sabemos, o futebol ele não é só força física. E a cada geração do futebol, surgem sempre alguns gênios. Na geração retrasada, por assim dizer, os gênios eram Messi e Cristiano Ronaldo. E nessa geração, quem são os gênios? Eu sei, e vou dar minha opinião para vocês aqui agora. Então, o primeiro gênio é o maestro do meio campo, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne é de longe um dos melhores, se não o melhor meio-campista a pisar na Premier League e consequentemente na Europa. O que ele fez no Manchester City, gols, assistências, passes absurdos, assistência de cabeça. Early ball towards Aguero. It's a poor kick from the goalkeeper and De Bruyne just gets a very good header to get Aguero in. Gols decisivos, inclusive o gol que elimina o Brasil na Copa do Mundo 2018 foi dele, Kevin De Bruyne. Então assim, o Kevin De Bruyne, fora os recordes que ele tem, os gols, as assistências, os recordes que ele fez, as partidas e o quanto que ele é amado pela torcida do City. É provavelmente o maior jogador da história do Manchester City e desde a era Premier League eu ouso dizer que ele é o melhor meio-campo que jogou naquela liga, de muito longe. Se o Kevin De Bruyne jogasse o que jogou no Barcelona, no Real Madrid, talvez no Bayern de Munique, ou até mesmo no próprio Manchester United, ou Liverpool, que são times assim de maior expressão no futebol mundial, ele estaria facilmente na prateleira de Xavi, Iniesta, Modric, embora na minha visão ele esteja. Inclusive, eu tenho a convicção de que se o Kevin De Bruyne ele é capaz de fazer tudo que o Iniesta e o Xavi faziam. Ele é muito capaz de fazer. Mas eu duvido muito que o Iniesta e o Xavi conseguiam fazer o que De Bruyne fazia. A única diferença que eu fico é que o Iniesta e o Xavi são campeões do mundo, com o Iniesta fazendo o gol da final. Certo que a bola ali sobra no pé do Iniesta, ele não perdoou, ele foi muito frio. Mas, de um modo geral, o Kevin De Bruyne, na minha opinião, ele é um jogador mais completo do que o próprio Xavi e o Iniesta. E ele teria feito jogado um absurdo. Imagina o Kevin De Bruyne do lado do Messi. Imagina o Kevin De Bruyne jogando com o Suárez. Cara, é absurdo. Então, pra mim, Kevin De Bruyne é um dos gênios dessa geração. E são três, na minha opinião, tá? Kevin De Bruyne é o primeiro. O segundo é o matador, o artilheiro, Harry Kane. Pouco se fala no quão bom o Harry Kane é. Pra mim, pós-Ronaldo, fenômeno, Harry Kane é o melhor centroavante que já pisou no futebol. Depois de Ronaldo, evidentemente. Porque assim, o que o cara faz em campo é absurdo. É gol, assistência, marca, arma o jogo. Até de 10 o cara joga se você precisar. Até de goleiro ele joga naquele Bayern de Munique. E o que atrapalhou um pouco a carreira do Harry Kane, atrapalhou não, a decisão dele foi o fato dele ter ficado muito tempo no Tottenham. Então isso nerfou o potencial do Kane, porque o Tottenham era um time limitado e consequentemente ele não conseguia fazer muito. Mas quem assistiu o Kane na Premier League sabe o quanto ele jogou. O Kane não terminava a edição de Premier League sem fazer pelo menos 20 gols na temporada, não só na Premier League. Então assim, se ele tivesse saído mais cedo, por exemplo, com seus 24 anos, pro Real Madrid, até pro próprio City, Barcelona, Bayern de Munique, ou até PSG que seja, ele teria tido uma carreira muito melhor no sentido de títulos. Ele seria muito mais campeão do que muita gente e seria melhor reconhecido. Mas para mim, quem é melhor que Benzema, Suárez, Lewandowski, Ibrahimovic, Adriano Imperador? Sim, cara, o Kane é muito melhor que o Adriano Imperador, não tem nem comparação. E as pessoas falam muito do Mbappé, mas para mim o craque, o gênio da geração aqui, que é entrar em atividade em alto nível, é o Kane. E você nem precisa acreditar em mim. É só você assistir um jogo do Real Madrid com o Mbappé e depois você assiste um jogo do Bayern de Munique. Você vai ver a diferença brutal que é o futebol do Kane. O Mbappé faz muitos gols, é verdade, ganhou a Copa do Mundo, mas bola jogada, o Kane, ele é superior ao Mbappé. Inclusive, as pessoas tratam o Bellingham como o craque da geração da Inglaterra, trata o Cole Palmer como se fosse resolver, mas na verdade, o cara da Inglaterra, o melhor jogador da Inglaterra é o Kane. E eu pergunto, existiu um inglês que jogou mais bola que o Kane? Cara, não sei. Difícil dizer. Pra mim,
o Kane é um dos maiores jogadores da história da Inglaterra, com muita folga, talvez o maior. Claro que eu não sei como é que era 60, 70, 80, mas de 90 para cá eu duvido muito que tenha tido um jogador inglês que foi melhor que o Kane. E por último, mas não menos importante, talvez é o maior da geração, o Neymar. Cara, o Neymar ele é fora de série. O Neymar ele é a versão turbinada do Ronaldinho Gaúcho, porque o Ronaldinho Gaúcho veio, fez o que fez, e o Neymar veio e deu continuidade. É aquele jogador que, por exemplo, se eu tenho ingresso para ver o Neymar ou o Messi, eu sei que o Messi é melhor, mas eu sei que o Neymar vai me entregar mais, assim, no sentido de entretenimento. Então o Neymar, ele, cara, chuta com as duas, conduz a bola com as duas, dribla com as duas. O Neymar simplesmente não tem perna ruim. E aqui eu tô falando do Neymar do Santos e o Neymar do PSG, no quesito showman. Porque o Neymar de Barcelona já é um Neymar muito mais objetivo. Ele buscava muito mais o gol. Ele deu muito passe, não à toa o time que ele mais foi campeão foi em Barcelona, justamente porque ele era mais objetivo. Mas o melhor Neymar de se ver jogar foi o Neymar do Santos e o Neymar do PSG. Principalmente o Neymar do PSG, que ali eu acho que uniu a técnica com a inteligência e o ápice físico do Neymar. Então assim, o PSG, teve uma época que o Neymar estava jogando de meio campo no PSG, né, porque o ataque era Di Maria, Mbappé e Cavani, depois o Icardi. Cara, era coisa de louco, era brincadeira, loucura demais. E assim como o Ronaldinho Gaúcho, eu acredito que o Neymar não tenha alcançado o potencial máximo do seu futebol. Ele poderia ter feito mais, mas também ele teve muitas lesões que atrapalharam ele e também algumas decisões que ele tomou, mas assim, não vou entrar nesse mérito, falando de genialidade. E no quesito genialidade, para mim esse é o top 3 da geração, tá? Neymar, Harry Kane e Kevin De Bruyne. Você concorda? Você discorda? Lembrando que essa é só a minha opinião, então você pode chegar nos comentários, falar o que você quiser, dar sua opinião, falar quem que você acha que são os 3 gênios da geração. Dá like se gostou, dislike se não gostou, compartilha, se inscreve no canal e é nóis!